começar, eu vou me apresentar primeiro, depois vamos falar sobre o trabalho que você desenvolve, Alessandra, no âmbito da educação, ok? Diretora do Centro de Educação Complementar. É uma escola, como o nome já diz, de educação complementar, que faz parte do projeto pedagógico, né, das propostas de filosofia pedagógica do governador do Estado do Ceará, que é a educação integral. Né? Nós participamos dessa educação integral, com cursos, atividades esportivas, de artes, teatro, e para que o aluno possa agregar ao seu currículo, né? Com a certificação desse Isso é muito importante, a questão dessa agregação, o currículo, né? Para o desenvolvimento dele, que continua depois do ensino, no caso, no ensino médio, né? isso no ensino médio. E hoje, Alessandra, nós estamos aqui tendo o prazer, o privilégio, né, de contar com a sua honrada presença, como a personagem Aledroide, né, Alessandra? E aí, Alessandra, nós sabemos que nós, enquanto educadores, e mesmo seres humanos, né, em qualquer atividade que estejamos desenvolvendo, sempre chega aquele momento em que nós devemos tomar uma nova direção, né, na nossa vida, seja profissional, seja pessoal. A dança da vida, o dinamismo da vida nos exige novos comportamentos, né, novas atitudes. Então, eu creio que esse seu personagem, ou essa personagem, ela entrou na sua vida, não foi por acaso, né? Deve ter sido por conta de uma demanda, uma exigência, né? A gente nunca toma uma atitude, uma decisão de inserir um personagem, como é o seu caso, do nada, por um simples capricho, por um simples deleite, né? Então, isso se faz por uma exigência. Eu penso, eu creio que tenha sido nesse sentido. Então, você poderia nos dizer, esclarecer melhor, como essa personagem entrou na sua vida? Como, Boa noite quando, para por todos, né? quê? O projeto Leitura Planetária entrou na minha vida realmente por uma necessidade, uma preocupação que eu tive com meus alunos. Então, no ano 2016, começou esse trabalho, que as crianças, a maioria, eu peguei uma turma que a maioria não sabia ler nem escrever. E aquela história que nós professores ficamos, o que fazer, como fazer, né? Então, como eu já estudava muito o Edgar Morin, e também, em toda a sua teoria, tem a educação planetária, né? E comecei realmente a ver uma forma, um projeto que me ajudasse nessa parte da leitura e escrita dos alunos. Né? Então, assim, criamos a leitura planetária, e é um projeto que realmente transformou minha vida. Eu me sinto mergulhada em um método de ensino, eu me vejo assim. E, assim, a gente criou várias questões de ludicidade com o trabalho, para a gente conseguir atingir a criança, o adolescente, e compreender a necessidade, a importância de estar na escola, a importância de estudar. Então, não foi fácil, foi uma conquista, né? E sempre esse trabalho, ele é envolvido também pela afetividade, né? Que a gente propõe. Então, a personagem, ela também é uma ferramenta de trabalho para a gente realmente trabalhar as questões da demanda que eles estão trazendo, né? Que estão faltando para eles. E foi assim que aconteceu. Aí, qual foi o caminho? Como é que você fez? O Aledroid surgiu? Porque tivemos que desenvolver esse trabalho, né? E foi um trabalho muito envolvido com história em quadrinhos, com a chegada, fizemos as histórias em quadrinhos na sala, que, na verdade, a leitura planetária, ela começou com a questão dos gêneros textuais, né? E a Alessandra, no caso, que é a professora, ela utilizou a personagem Aledroide para falar de um universo desse, né, no sentido de estimular a leitura de textos autorais, que a gente começou a escrever, que foi tudo inspiração do trabalho das crianças, né?
É tanto que o primeiro texto foi Aledroide e Robodroide, uma jornada planetária. Que os personagens foram surgindo de forma gradual, mediante a demanda, né, da necessidade das histórias. Então, essa história que foi criada foi para contar o trabalho dessas crianças, do sucesso que eles tiveram, né, no decorrer do ano. E aí a gente fez essa história para contar o trabalho que foi desenvolvido, né? Então, foi muito Alessandra, você gratificante para falou, mim, um ano de trabalho envolvido em gêneros textuais, e é tanto que foi tão gratificante que no final do ano eles tiveram uma nota muito boa, né, no INEB, e eles todos estavam aptos a ir para o quinto ano. Tem vitória melhor para a professora, né? O trabalho em não, escola, com a certeza, gente conseguiu e você, sucesso. e você atribui esse sucesso ao projeto, né, que você implantou dentro da sua sala de aula, né, com base na dificuldade que você detectou dos seus alunos, né? Mas aí você falou que a professora Alessandra teve uma parceira importante, né, nessa jornada aí de melhorar, no sentido de melhorar a aprendizagem dos seus alunos, uma parceira importante que foi a Ledroid, né? Então, nós sabemos, como educadores, né, estudiosos da educação, sabemos que a visão do professor, ela vai determinar muito, né, vai mudar as atitudes dos seus alunos. Você já falou que os alunos, eles cresceram bastante no aspecto de comunicação. Você vê, assim, outros aspectos em que os seus alunos melhoraram, assim, com base na parceria com a personagem que você criou, Alessandra? Tem outras mudanças assim, que você percebe, você pode nos A dizer? questão do convívio com outras crianças, né? Outros adolescentes, que essa turma tinha o pré-adolescente e o adolescente, tinha alunos até 17 anos, né? Então, eles compreenderam a importância de estarmos juntos, né? E esse trabalho sempre envolvido numa questão social, né? Uma questão de cidadania, que esses três sempre vinham mostrando essa questão. E os problemas que repercutem na nossa vida, esses textos foram feitos, né? Mas que era um subsídio para a criança produzir seus próprios textos, né? Então, o que eu vejo? Alunos inspiradores, né? A partir de um trabalho, eu digo isso assim por felicidade da conquista, alunos que nós percebemos que têm a arte, né? Fizemos a arte no sentido de peças teatrais com essas crianças, galerias com o desenho deles próprios, falando da questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que também é uma pauta desse nosso trabalho, o Estatuto, que foi quando começou tudo, né? Então, assim, realmente é uma mudança, uma transformação de vida na vida deles que aconteceu. E a gente só tem que ficar feliz, né? Com sucesso e a transformação do aluno buscar realmente ser agente transformador da sua realidade. Que Você essa falou aí é vigente em todos os projetos trabalhados. você falou aí em cidadania, né? O que é que você implementou em termos de cidadania junto a esse projeto com os seus Eu implementei a questão da vivência mesmo, de sair dos muros da escola, que a gente tem que perceber o mundo à nossa volta, né? E a partir daí, no sentido de envolvimentos com a questão dos problemas decorrentes do GIPS, né? Acho que eu enrolei um pouquinho a língua aí, me desculpem, viu? E a gente já teve trabalho em praças, né, decorrente de movimento da própria prefeitura, que as crianças, eles tinham voz, esse trabalho foi dando voz a eles, né? Eles protagonistas de sua própria história. Então, a gente usava os próprios personagens, que era o Adam, a Ledroide, no caso, a Ledroide, eu ia como a Ledroide, e eles iam como os personagens para a gente fazer um trabalho no sentido de prevenção contra essa questão, né? Então, muitas coisas foram acontecendo, né? A escola foi premiada, né, com a questão do selo
em relação a essa questão, tanto ela como outras, né? E aí é muita felicidade do trabalho deles, né? Tanto que foi convidado para a Bienal Internacional com esse trabalho, e eles são os protagonistas da própria história, né? É isso que eu quero, que cada um se vejam dessa forma. Eu posso, eu consigo, e eu vou vencer. E esse trabalho, mediante todos esses anos, estamos agora em 2020, mas também é a mesma fundamentação desde do início, né? Bem, antes que você fale aí dessa nova proposta dentro do macro projeto, né, que você acabou de falar na proposta, eu queria aqui enfatizar a presença de muitos amigos seus, amigos nossos, né, que estão visitando aí a live, estão participando, né? A Cristina, a Conceição, Helenias, o Gerardo Pardal, a Catiane, a Ana Karine, Hilton, né, lá da Seduc, que entrou agora para nos prestigiar. Obrigada aí, pessoal, que está entrando para nos prestigiar e prestigiar o trabalho da Alessandra, né? Alessandra. Bom, o projeto, ele começou a partir da leitura planetária, ele é um projeto macro, né? E dele realmente foi surgindo outros filhotes, né, da leitura planetária, que podemos dizer que tivemos como a horta planetária, que nos traz muito orgulho, porque a comunidade escolar, ela entrou na escola para esse trabalho, juntamente com a Universidade Federal do Ceará, que veio também para prestar entendimento, né, e se apropriar do trabalho que estava sendo feito pelos adolescentes da época, né, e é muito interessante, porque a gente fez essa horta, e daí surgiu a questão dos registros, né? Sobre a vivência deles, a relato de experiência, que eu acho de suma importância até para o desenvolvimento da cidadania deles, né? Aí teve vários textos feitos na época que também foi muito interessante. Alessandra, aí você falou da nova proposta dentro do projeto macro, que é as histórias digitais, né? As historinhas digitais, com os personagens, né, que você coloca, que você faz, cria com os adolescentes, as historinhas digitais. Você considera também essa metodologia das histórias digitais importante para o público dos alunos do ensino médio? Alessandra, aí você falou da nova proposta dentro do projeto macro, que é as histórias digitais, né? As histórias digitais. Com os personagens, né, que você coloca, que você faz, cria com os adolescentes, as histórias digitais. Pois é. Você considera também essa metodologia das histórias digitais importante para o público dos alunos do ensino médio? Eu acho muito importante, porque é mais uma forma de entendimento sobre as questões, né? Eles se apropriar desses conhecimentos e também até pela própria curiosidade que eles já têm, né? Nesse recurso. É muito bom para desenvolver a criança e o aluno do ensino médio. Agora, claro que existe, às vezes, tem que ter uma organização de traquejo para o trabalho, né? Isso aí a gente também organiza melhor para suprir a demanda do ensino médio, mas é a questão de adaptação. A Maria Lilene está aqui também participando da nossa live e pedindo para você falar um pouco sobre os seus personagens que você cria nas suas histórias. Pois é, a questão dos personagens, né? É Aledroid, Robodroid, Maveriniado, né? Que foi construído no decorrer desse tempo, né? E no caso, cada um tem uma questão envolvida, né? De um local em que eles estavam inseridos. A gente fala nessa questão de se apropriar do lugar que vive, né? Na verdade, a Aledroid, ela saiu
planeta GK2, né, que a gente foi contando, um planeta fictício que a gente relata nas histórias, e foi tramitando, né? Tramitou, conheceu a Maverine, no planeta Ídolos, né, que ela vivia, e assim foi indo. O Robodroid também, ela conheceu, que é um robô, que a gente trabalha aí a questão da inclusão, que é de suma importância, né? E chegando no planeta Terra, que foi onde ela chegou, que ela faz parte de tudo isso, e aqui, no caso, ela conheceu o Adam, que era um morador de rua, né? E se apropriou como para ela, né, que fez parte da família, né? Então a gente trabalha a questão família, o estatuto, invocando o estatuto da criança e adolescente. E isso para mim assim foi muito interessante trabalhar nessa perspectiva, né, aí criou a Liga Planetária a partir dessas pessoas que se envolveram e se decidiram ficar junto. Alessandra, tem alguém aqui perguntando quais as temáticas que você aborda nessa nova metodologia dos quadrinhos, dos desenhos digitais. Tá me ouvindo? Alessandra, tem alguém aqui perguntando quais as temáticas que você aborda nessa nova metodologia dos quadrinhos, dos desenhos digitais. Os desenhos digitais, eles foram produzidos, né, a partir desse momento de isolamento que estamos vivendo, e surgiu essa ideia de criar um projeto de leitura planetária, né, na era digital. E que nós falamos sobre as questões da saúde, né, que é de suma importância, mais agora com o Covid-19, né? Então, a gente começou essas histórias, trabalhando nessa questão, e vamos falar de várias questões envolvendo a saúde, né? Viver bem, se alimentar bem. E agora, com esses problemas de pandemia, também estamos falando as historinhas atualmente sobre a Covid-19. E nele, a gente trabalha de forma lúdica, né? Prazerosa, que são fanzines, né, que a gente pode dizer, e graciosos, lúdicos, né? E as histórias são curtas, né? Que realmente a criança não se cansa, nem o adolescente de ver, e deixa um ensinamento. Então, o que é isso? São textos que buscam a questão da criança questionar, o adolescente questionar essas questões e procurar a compreensão, vai encontrando a compreensão diante dos assuntos que estão ocorrendo e os que vão acontecer também, que a gente vai passar nas revistas, né? Revista digital, que a gente pode considerar, né? E é um resultado realmente magnífico, elas. No começo estamos no projeto, começo esse projeto, mas que eu vejo já um resultado e que vai ter muito mais com o decorrer do trabalho. E que também envolve adolescente, como eu disse, enquadra todos os alunos, né? É tanto que a gente está começando a botar também no nosso Facebook, né? No nosso Instagram, e no final a gente vai dar direitinho todos os nomes, né? Os endereços. E, assim, só tem que desenvolver o protagonismo infanto-juvenil deles, né? É o que a gente propõe, uma tomada de consciência, e a partir daí começar a mudar seu dia a dia e das pessoas que estão à sua volta, né? Alessandra, visto que você falou do seu projeto, né, com os desenhos digitais, abordando o tema Covid, nessa época de quarentena, apesar da pandemia e as escolas fechadas, não podemos esquecer de nossas tarefas. Estudem! Logo tudo isso vai passar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Viu aí o seu desenho?
Vi, linda, é uma das histórias, Uma né, que a das gente está histórias. trabalhando. E aí fala É, da questão de estar em casa e ter a compreensão que tem que estudar, né? Que as atividades estão indo para casa, à distância, né? E é muito, muito importante isso. E eles também estão estudando em casa, viu? Alessandro, o que é que você, ó? Que bom, galera, que juntos estamos mantendo nossa casa limpa e organizada. Assim estamos cuidando de nossa saúde. E essa receita que o Ministério da Saúde nos ensinou é irada. E eu preparei vários frascos para fazer doação. É isso aí, amigo. Temos que ter empatia e ajudar as pessoas que necessitam. Viu aí? Lindas historinhas, né? E aí a tua personagem, Mirim, né? Como é o nome dela, a infantil, A, a, a pequenininha Maveline. Maverine, né? Ela, assim, demonstra ser um pouquinho birrenta, né? Mas, Achei assim, é interessante que só um ela. jeitinho que ela é do bem e ela está buscando a melhoria da sociedade, também na questão do trabalho, né? Da fala dela, sempre falando de sentimentos bons. Que isso é o que o trabalho propõe e instigar as crianças a ter essa reflexão sobre essas questões do mundo e buscar realmente ser pessoas solidárias e cooperativas, né? Isso é muito falado dos projetos e reflete nas histórias. Glaudeide está aí mandando um abraço e felicitações. Magnífico, Alessandra. Ana Karine entrou novamente, Ana Karine. E a Maverine, lindinha, a Glaudeide está falando aí, né? E a Maverine falou uma palavra que eu considerei muito interessante. E no final, ela dando a sugestão. É isso aí, galera, temos que ter empatia. Essa palavra é importante nos dias de hoje, né? Nesse momento que estamos atravessando, né, Alessandra? Que Realmente, significado essa palavra pode ter nesse trabalho, Alessandra? o trabalho é envolvido em sentimentos, né? Também de carinho, do toque, do abraço. Hoje não tem Não, abraço, né? não, Pela situação que a gente está vivendo. Mas, certo, no não. caso da empatia, é uma coisa que é um sentimento, é uma questão que a gente busca, né, no decorrer de todo esse trabalho, nas histórias em quadrinhos também. Você se colocar no lugar do outro, eu acho, na verdade, que as histórias digitais, né, que estamos produzindo, é nessa maior perspectiva, é empatia, né? O adolescente, a criança perceber que a gente tem que se colocar no lugar do outro e também fazer a sua parte na sociedade, né? Ser responsável, né? É isso aí que os personagens passam cotidianamente para a população, que eu posso dizer, no sentido disso, porque a mãe assiste, o paizinho assiste, a criança, né, o adolescente, então é um trabalho que agloba a família, né, e como a família está precisando estar junto, né, e falar de temas de forma calma, realmente com uma forma que, que a criança e o adolescente tenham um entendimento e que possa realmente contribuir com essa transformação, com essa ajuda que temos que ter por todo, né? Para a gente, as coisas voltarem ao que eram, né? Que daqui a pouco, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Alessandra, você falou anteriormente sobre a premiação, né, junto à SME, Secretaria da Educação do município. Dá para você explicar um pouco como foi esse prêmio, como foi que ele aconteceu, e depois a gente já pode concluir a live, você deixando aí alguma sugestão, uma mensagem, né? E como a gente pode encontrar você aí com os seus desenhos digitais. O projeto Leitura Planetária, né, que é o projeto macro, né, que, como eu já falei, desde 2016, inclusive ele está aqui atrás, eu botei até para visualizar,
Ele foi a partir dele que eu sempre digo, é o projeto macro e vem os outros, né, que acompanham como agora esse que estamos trabalhando, que está em começo, né. Aqui é a premiação que tivemos sobre o projeto pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, né. Foi, assim, eu me sinto muito feliz por ter sido premiado com meus colegas, né, porque a partir dele eu tive mais estímulo de continuar, né, nessa luta, nesse trabalho, e que vivemos numa constante transformação, né, uma constante mudança no sentido do aprendizado. Então, o trabalho, ele vem inovando a cada dia, né, e nós, professores, temos que estar nesse sentido de querer uma transformação, uma inovação. E assim, é a partir dele que eu comecei a cada vez mais procurar, vamos dizer, estar fazendo algo diferente, algo que mexa com as crianças, né? E que também mexam comigo, no sentido eu me movimente e busca uma melhoria para eles e uma melhoria para mim, porque a gente, quando estuda, quando desenvolve projetos, é muito interessante e a atuação a atuação e a perspectiva de outros projetos, né, que estamos sempre abertos às ideias que vão surgindo com a demanda da sociedade, porque é um projeto, acima de tudo, cidadão, né? Cidadão. E então você Cidadão. como é que você sugere aí, né, que as pessoas encontrem as suas histórias, as suas criações, as suas obras, as revistinhas que os seus alunos produziram, né? Como é que as pessoas podem encontrar a metodologia, conhecer um pouco, né? Algum professor que esteja interessado em dinamizar mais as suas aulas, né? Através dessa proposta também. Como é que eles podem te conhecer e te encontrar? Eu tenho um trabalho no Facebook, que está na Alessandra Magalhães e na Ledrode. E, no caso aqui, ele faz do tramitar desse trabalho, né, os projetos que foram acontecendo. No caso, agora, no Instagram, também a gente fala desse projeto, mais especificamente, da leitura planetária digital, né? Então, a gente relata, tem algumas histórias já, e que o projeto, assim, a gente está realmente começando, né? E temos grandes perspectivas de cada vez a gente conseguir mais adesão das crianças, mais entendimento sobre essas questões de ordem de vida mesmo, de vida que eu digo, a saúde é vida, né? Então, é nessa perspectiva que vamos trabalhar e vamos continuar nas historinhas digitais, né? E o Instagram, @Alessandra M. Freitas Brasil. E se eu puder, agora, eu queria agradecer aos administradores do SESC por essa FEC, né, por essa oportunidade. Agradecer aos amigos e os familiares por ter participado dessa evento. Infelizmente, tivemos alguns problemas de conseguir nos comunicar, né? Mas eu acho que deu para entender do projeto. Você conseguiu dar o recado. Muito obrigada, viu? A equipe SEC agradece. Agradece também as pessoas que participaram e esperamos que tenhamos contribuído, né, mais uma vez com a nossa live, nas nossas lives, com um tema hoje diferente, que é o projeto da Alessandra Magalhães, representado pela personagem Aledroide, né, que é a leitura planetária com os quadrinhos, ou seja, as histórias digitais. Obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigada, Alessandra. Um Beijo beijão, hein? para todo mundo. Ao vivo.